Deus vai fazer e já começou. Glória a Deus. E já começou. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigada, Espírito Santo. Seja bem-vinda. Quando eu ouvi essa música, eu fiquei pensando, né? Quando Deus me deu o tema, eu fiquei pensando, será que existe alguma palavra, alguma música com extraordinário? E aí, quando a pastora Bárbara colocou lá aquela música e eu ouvi essa parte principalmente, já é meu, já é nosso, Deus falou, será grande. E aí eu lembrei da promessa que Deus tinha falado sobre essa casa, que dessa sala nós viraríamos um galpão. Glória a Deus. E aí eu falei, amém, já está falado, já está decretado, será grande, já é meu, já é nosso, já é admirado, e você faz parte disso. Amém. Amém? Então nós estamos crendo aqui, é só pequeno espaço, um punhadinho de trigo, como diz a apóstola, mas algo grandioso Deus vai fazer. Amém. E já começou. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Lucas capítulo 5 e o verso 23, que foi o tema que o Senhor nos deu. Eu lembro que eu não sou muito dos temas, mas o pastor Alex, e daí ele falou assim, a apóstola disse que Deus vai dar a palavra para ti. Eu assim, então Deus, o Senhor, né, a apóstola disse que o Senhor ia dar a palavra para mim, o Senhor vai dar. E aí eu estava no culto domingo aqui, passado, e era o dia do evangelista Roberto vir ministrar, e eu abri essa palavra, e a palavra é extraordinária, coisas extraordinárias, saltou assim. Eu falei, nossa Deus, o que será que o Senhor quer dizer com isso? Me confirma. E aí ele foi ministrar e ele falou sobre crescimento, sobre viver no extraordinário. Eu falei, meu Deus, eu acho que ele nem percebeu o que ele falou. Mas glória a Deus, foi confirmado. Amém? Então vamos abrir lá Lucas 5, 23, que fala assim, Jesus está falando lá para o povo. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Amém. Queridos, eu fiquei pensando, o que fez esse paralítico simplesmente obedecer o que Jesus estava falando? Por quê? Porque Jesus falou para uma pessoa cadeirante, de cadeira de rodas, sem poder, lá não era roda, né, mas era a maca, que não podia andar, sem a mobilidade nas pernas, falou, levanta, pega a sua maca e vai para casa, vai embora, tu não precisa ficar aqui. E aí ele simplesmente fez o que Jesus mandou. E às vezes simplesmente fazer o que Jesus mandou já é algo extraordinário da nossa parte. Amém? Amém? E aí por isso que a igreja ficou cheia de temor. O povo ali olhou e disse, meu Deus, umas coisas extraordinárias. Por quê? Porque sobre a palavra do Senhor alguém reagiu. E aí algo extraordinário é feito. Amém? Amém? Hoje Deus vai lançar palavras proféticas sobre você. Mas vai depender de você se levantar, pegar a sua maca e o extraordinário vai acontecer a partir de uma atitude nossa diante da palavra do Senhor. Amém? E primeiro começa crendo. Essa história, na verdade, que conta aqui em Lucas 5, é aquela história do paralítico que foi carregado pelos 4 amigos e colocado pelo telhado na frente de Jesus. Hoje você não veio carregado por 4 pessoas e você está com as suas 2 pernas funcionando. Então o que é algo de Deus que vai ser extraordinário na sua vida que você precisa fazer? Hoje que você venha com o seu coração aberto, porque Deus ele vai te lançar, Ele vai mandar você levantar. Amém? Amém. Bom, agora, aqui sobre a palavra do Senhor, eu convido vocês, levante-se. Amém. E como você obedeceu uma palavra, você
vai pegar a sua maca e sair daqui com o teu milagre. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Até aqui o Senhor nos sustentou. E tem grandes coisas extraordinárias ainda para fazer na nossa vida, nesse ministério. Nós consagramos esse momento ao Senhor. Muito obrigada. E oramos para que o Senhor venha falar conosco tremendamente, Senhor. Em nome de Jesus, para que nós venhamos sair daqui vivendo o extraordinário do Senhor, além daquilo que é comum, além do natural, Senhor, que nós possamos andar no sobrenatural. Em nome de Jesus, aonde tem aquilo que é comum na nossa vida, o Senhor possa fazer coisas extraordinárias, Senhor. Em nome de Jesus, consagramos este tempo ao Senhor. Te convidamos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Agradecê-lo por esses 2 anos, né? De muitas alegrias, de muita luta e mais de perseverança. Amém? Amém. E nessa tarde eu estava meditando nesse tema, o extraordinário, né? E o Espírito Santo me ministrou. Não existe nada mais extraordinário do que uma vida. E sabe, você quer realmente ver algo extraordinário nessa noite? Olha para quem está do teu lado. Você é um extraordinário. Olha para quem está atrás, para quem está do outro lado. Ô glória! É só para vocês acordarem. Uma vida resgatada para o Senhor, isso é extraordinário. Não há nada mais extraordinário do que isso. E sabe o que é mais extraordinário ainda? Quando a sua vida, que já é extraordinária, sendo usada pelo Senhor para resgatar outras vidas. Amém? Porque o Senhor não chamou ninguém para bonitinho, ninguém para enfeite. O Senhor não te chamou para enfeite. Amém? Fala para o irmão que está do teu lado. O Senhor não te chamou para enfeite. Ele te chamou para a obra. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nessa noite.
Continue adorando, continue em oração. Feche seus olhos. Amém. Se conecte com o Senhor nesta noite. Muitas coisas acontecem na nossa vida por palavras que declaramos, amém? Sendo elas boas ou ruins. A nossa boca, a nossa voz, ela tem um poder. E você pode usar esse poder para o bem ou para o mal. Então já se foi aquele tempo onde usávamos a nossa boca para dizer maldições,
que é a sua boca, que é a sua voz para declarar coisas extraordinárias, declarar bênçãos, declarar cura, declarar libertação. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Eu sei que existe mais de tua presença. Oh, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Oh, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destroy cadeias, dissipa trevas, vencer o Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a alma e direção. Ansiedade veio, sai agora. Oh, Jesus. Vamos repetir essa parte. Declare com toda a sua força. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a alma e direção. Ansiedade veio, sai agora. Oh, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer o Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer A partir de hoje, você vai estar declarando, amém? Sabe quando tem alguém no Instagram que você gosta? Você chega pra outra pessoa e fala: ei, segue fulano é tão legal. Segue a fulana, ela posta tantas coisas legais. O fulano é abençoado, segue ele. Sabe o que você vai falar para as pessoas? Ei, segue Jesus. Ei, olha as maravilhas que ele já fez. Olha o que ele fez na minha vida. Olha o que ele fez na minha casa. Declare pelas ruas o nome de Jesus. sobre a escuridão e vai trazer a sua luz.
Glória a Deus. Amém? Amém. Que festa linda. Que festa para Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus por esse lugar, por essa casa, né? Louvado seja Deus pela igreja do Senhor Jesus. Não é em vão que o Senhor reúne o seu povo, tem um propósito, e Deus nos reuniu aqui com um propósito. Amém? Amém. Nos abençoar. Na verdade, nós já fomos abençoados há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus já foi para a cruz. Amém. Não é? Mas hoje o que a gente vem aqui? Se apropriar das bênçãos. Amém? Amém. Porque a fé vem pelo ouvir. Eu não consigo pegar uma bênção sem crer, sem ter fé. Né? Então nós precisamos nos reunir para que seja ministrada, para que seja falada da palavra de Deus, e através disso nós nos apropriamos da fé, né? Nós cremos, e através dessa fé a gente consegue pegar o nosso milagre, aquilo que o Senhor já liberou há mais de 2000 anos atrás. Amém. Então, louvado seja Deus por tudo o que o Senhor tem feito. Satanás, ele tem muita raiva da igreja, e ele faz de tudo para que a gente não se reúna, né? Mas glória a Deus pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e diz: tu não vai, por que tu não vai? Vai lá. E quando a gente vem, né, quanto sai? 500 quilos, né? Sai das nossas costas, a gente fica mais leve, a gente tem outra visão, a gente tem outro coração, e a atmosfera muda tudo ao nosso redor. Então, a igreja existe para que você não fique isolado, né? Nós, todas as vezes que a gente se isola, a gente se desprotege. E quando a gente fica junto, quando a gente fica unido, nós ficamos protegidos, né? Nós não enfraquecemos. Quando nós nos isolamos, nós enfraquecemos. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou estar, né? Então, por que nós nos reunimos? Para que Deus possa vir no ambiente, no lugar. 2 ou 3, e Deus se manifesta bem, e sempre onde Deus está, alguma coisa acontece. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a igreja é uma coisa muito importante, muito, muito maravilhosa. É necessária a igreja, a reunião do povo de Deus, né? É muito importante, muito necessário. Alguns, às vezes, pegam trabalhos, né, serviços, aonde eles podem estar num horário onde não conseguem chegar nessa reunião, e daí acaba meio que enfraquecendo alguma coisa. Mas você tem uma coisa, uma arma, uma ferramenta que Deus nos deu, que é a oração. Você pode orar: Deus, eu quero ter tempo para poder estar na reunião com o teu povo. Eu quero ter tempo, Jesus, para poder sacrificar para ti. Eu quero ter isso. E o Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso. A Bíblia conta essa história. Lá no Egito estava o povo de Deus, né? Êxodo 8, acho que é do 25 ao 27, lá no Egito o povo de Deus estava lá trabalhando como um escravo para o faraó. Então eles trabalhavam muito como escravo, e eles então estavam cansados, e eles começaram a clamar. Deus ouve dos céus e vai lá no deserto e aparece uma sarça ardente para Moisés. E Moisés então vê aquela sarça ardente, e Deus fala que ele deveria ir lá no Egito para libertar o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse ir sacrificar, né, no deserto para Deus. Então Deus queria sacrifícios, Deus queria a adoração para Ele, Deus queria o louvor para Ele, Deus queria que o povo se reunisse para adorar aquele que os fez. Então Deus, Ele se agrada quando você sacrifica. Você deixa o seu lar, deixa a sua casa, deixa qualquer ambiente para poder estar na reunião do seu povo. E ali Deus então vem, e aonde Deus está, sempre alguma coisa vai acontecer. Amém? Amém. E hoje eu quero falar sobre isso para mim e para você, nessa data tão especial, que é a data de 2 anos, né? Essa igreja, nós sabemos que depois que cresce, fica muito difícil, né? Matar os meninos, né? Então, quando é criança, é que vem todos os bombardeios. E nós estamos aqui, Deus tem nos sustentado, tem cuidado dessa igreja, dessa obra, né? Tem levantado. Nós estamos indo para o 3º ano, uma salva de palmas para Jesus. Desde o dia de hoje, e esse é o 3º ano, amém? E 3 anos já caminha, 3 anos já começa a chamar, 3 anos já começa a se pedir, né? 3 anos já tem uma outra história. E aqui fala, né? Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide, e
Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Pode passar. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Aqui ele está falando isso porque os egípcios adoravam outros deuses, né? Pode passar. E deixai-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então eles queriam sair dali do Egito, sair do mundo, sair do comodismo, sair da vida que levavam, para poder ir a um lugar onde eles pudessem ali sacrificar para Deus. Antes de todo o milagre, antes de todo o mar vermelho ser aberto, antes do extraordinário acontecer, precisa haver sacrifício. Não há extraordinário para mim, não há extraordinário para você, sem que primeiro haja um sacrifício da minha parte, um sacrifício da sua parte. Houve aqui um sacrifício da parte de Moisés. Moisés precisou ir até o Egito, e ali Moisés precisou enfrentar o faraó, Moisés precisou falar, e após Moisés ter feito isso, vem o sacrifício ali, vem o extraordinário ali das 10 pragas. E ali também eles vão sacrificar, eles saem do Egito ali, após a 10ª praga, eles vão para o caminho do deserto, ali eles sacrificam, né? Ali, depois, após o sacrifício, vem o quê? Um mar vermelho aberto. Deus quer abrir mares para você. Deus quer abrir portas para você. Deus quer fazer milagres escandalosos, extraordinários na minha vida, na sua vida. Mas antes disso, precisa vir sempre um sacrifício. Quando é que eu sacrifico? Quando eu creio. Você entende? Não tem sacrifício sem fé, sem aquilo que crê. Toda vez que eu creio, Abraão creu, e por conta disso ele leva Isaac para ser sacrificado. E naquele momento veio o Jeová Jiré se manifestando, eis um cordeiro ali no lugar do menino. Então todo extraordinário que vai acontecer na sua vida vem depois de um grande sacrifício. Então não há nada que aconteça para mim sem que primeiro eu saia para sacrificar. Você entende? Ah, mas isso está no Antigo Testamento. Eu conto para você no Novo Testamento, Romanos 12, 1 e 2, fala que a minha vida, ela precisa ser um sacrifício. Você entende? E é sacrificar em todo o tempo. Eu preciso sacrificar. Quando você vai orar, você vai sacrificar. Quando você vai lá trabalhar, você está sacrificando. 8 horas da sua vida ficam vendidos para aquela empresa, ficam vendidos para aquele trabalho, ficam vendidos para aquele serviço. É 8 horas da sua vida que não são mais suas, são daquele patrão, são daquela empresa, são daqueles clientes. Então você sacrificou ali 8 horas da sua vida. Você recebe para isso, mas houve um sacrifício, porque vida é tempo, tempo é vida, não é? Então você teve um sacrifício. Aqui, Romanos 12, do 1 fala: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Não um sacrifício morto, vivo, santo. Olha só. E agradável a Deus. O que agrada a Deus? Fé. Você entende, você sabe o que você está fazendo, você crê no que você está fazendo, você entende o que você está fazendo e você vai acreditando no que você está fazendo. Então, que é o vosso culto racional, com raciocínio. Entende? Você sabe o que Deus falou e você quer fazer exatamente o que Deus tem falado. Amém? Amém. Olha só o 2, diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é extraordinária. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus quer fazer o extraordinário na minha vida. Mas eu não preciso me conformar com aquilo que eu estou vivendo. Eu preciso sonhar. Amém? Amém. Olha para a pessoa que está perto de você. Você precisa sonhar. Visualizar. Desejar. Querer. E reagir. Amém? O que eles fizeram aqui no Egito? Eles clamaram. Amém? Eles clamaram. Olha para a pessoa que está perto de você. Diga quanto você está clamando. Quanto você está desejando, quanto você está ouvindo, quanto você está reagindo, vai fazer toda a diferença. E aqui eles clamam,
Deus reage, lá no deserto traz um homem de lá, né, que é o Moisés, e ali o Moisés toma ali as dores deles, reage ali, liberta eles, leva eles para o deserto, eles sacrificam e o mar se abre. Amém? Amém. O extraordinário acontece. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus quer fazer o extraordinário na sua vida financeira. Mas para isso você precisa aprender a sacrificar. Amém? Você precisa aprender a dar, a entregar para Deus, né? Nós temos, Deus ele é tão bom conosco. Ele é o Deus da provisão, amém? Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos dá vida, Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que cuida de nós em todo o tempo, mas Ele pede sempre que nós façamos algo, cuidemos da igreja de Deus, amém? Cuidemos da igreja, mantemos a igreja do Senhor. Quem cuida, quem sustenta a igreja do Senhor são os crentes, é eu, é você. É nós quem sustentamos a igreja. Você entende? Deus nos abençoa, provê para nós e nós sacrificamos daquilo que Ele provê para o sustento da igreja, para a reunião do seu povo. Amém? Então, uma oração é um sacrifício, um jejum é um sacrifício, um evangelismo é um sacrifício, né? O pessoal que fez os doces, ele fez os bolos, né? Pastora Alda, a Vera, né? A Rosa, o irmão lá e a Mariane, sempre eu me confundo, né? Fizeram lá os coisas, o pessoal que trouxe ali os refrigerantes, são um sacrifício pela reunião do povo, amém? Amém. Nós fazemos isso e nós também sustentamos a casa para que ela fique com as portas abertas para que outros possam ter a mesma oportunidade que eu e você, amém? Amém. Deus ele tem prazer naquele que sacrifica, Deus tem alegria naquele que dizima, naquele que sustenta, porque Deus tem nos sustentado. Então a Bíblia diz que quem é fiel um pouco, Deus coloca sobre muito, amém? Amém. O que eu quero dizer para você aqui nesse lugar não é sobre dinheiro. Você entende? Apesar de a gente precisar de dinheiro, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre mar aberto, para você poder passar e ser livre de toda a escravidão. Amém? Amém. Escravidão do trabalho exagerado, do trabalho árduo, escravidão de tantas coisas que às vezes nós estamos presos àquilo ali, né? Presos no dinheiro, presos no mamão, presos em tanta coisa. Nós precisamos ser livres e para isso eu preciso aprender a clamar e sacrificar aquele que é poderoso para abrir o mar. Amém? Amém? Amém. Deus vai abrir o mar na sua vida financeira. Quantos crentes digam amém? Amém. Tudo aqui é pela fé. Amém? Tudo é pela fé. Você não tem noção do que acontece nesse lugar. Nós não temos, os nossos olhos físicos não conseguem enxergar o mundo espiritual. Ontem eu estava lá na sede, a gente estava lá ministrando, eu vi corrente no pé das pessoas enquanto eu orava, eu vi uma irmã que estava grávida, eu vi tantas coisas naquele lugar. Eu disse, meu, se essas pessoas soubessem o que está acontecendo na vida delas, elas não conseguem ver. Você entende? E nem sempre a gente consegue chegar e falar aqueles que estão vendo. Às vezes tem irmãos que estão vendo coisas acontecendo na sua vida, no mundo espiritual aqui, e você não está conseguindo ver. Então você não tem noção do que acontece quando você sai da sua casa e pisa nessa terra para poder sacrificar uma adoração, um louvor, você entende? Ouvir uma palavra, receber do Senhor aquilo que Ele tem para você. Deus quer desatar uma unção de alegria, Deus quer abrir o mar. Eu não sei se você está encurralado, de um lado tem um mar vermelho, do outro tem um faraó, seus cavalos, seus cavaleiros, e agora, o que eu faço? Para onde eu corro? Eu não sei o que fazer, eu não tenho saída. Deus abre mares para você ter saída. Amém? O extraordinário está nesse lugar e Ele vai fazer acontecer na sua vida em nome de Jesus. Então, hoje é dia de sacrificar também o nosso dinheiro para que também você possa ser abençoado com dinheiro em nome de Jesus. Amém? Para que o Senhor possa prover na sua vida de uma forma extraordinária. Venha, você pode trazer diante do altar, estaremos orando pela sua vida. Amém. Em seguida. Amém. Senhor,
rei, para profetizar, para glorificar. Amém? Amém. E para vir na igreja. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Queridos, vamos orar? Estenda a sua mão para cá. Quero chamar a pastora Maricé para orar pelas ofertas aqui. Amém. Pai, em nome de Jesus, declaramos o extraordinário de Deus sobre essas sementes, que essas sementes se multipliquem em 30, 60 e 100 por um. Amém. O extraordinário de Deus aconteça em cada vida que aqui sacrificou, que aqui semeou, que os milagres, sinais, prodígios, maravilhas se expandam nessa terra, Senhor. Que essa terra seja produtiva, que essa terra produza, que essa terra, Senhor, seja fértil, Pai, e aonde ela está sendo semeada, Pai, produza frutos a 100 por 1000, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo com paz e prosperidade. Consagramos essas ofertas, Pai, no nome de Jesus, e já te agradecemos pelo extraordinário na vida de cada um dos teus filhos. Amém e amém. Declare comigo assim, diga: minha vida financeira é extraordinária. A multiplicação. Amém? Glória a Deus. Essa igreja aqui é uma bênção. Amém? Amém? Antes de vocês existirem, Deus já tinha um plano para ela. Existia muitos anos atrás, né? Essa pastora que orou aqui, eu e ela fizemos célula na casa do seu Cláudio, da dona Céia, há muito tempo atrás, né? Muitos anos já. Acho que fazem 18 por aí. 18 anos. Uma salva de palmas para Jesus. A gente já estava espiando a terra aqui. Amém? Glória a Deus, né? E tinha uma multidão ali, já tinha planos, a gente já tinha desejo, mas o desejo não se concretiza da noite para o dia. Amém? E o tempo foi passando. Com o tempo veio a pastora Bárbara, o pastor Carlos Júnior, ficaram ali com eles, libertaram, né? Fizeram uma libertação extraordinária, ganharam ali o Wagner e a Franciele, né? A Céia e o seu Cláudio ganharam ali. Uma salva de palmas para Deus. Levanta aí, levanta aí, seu Cláudio, Céia e a Franciele. Uma salva de palmas para Jesus. Eles foram os anfitriões, né? E ela foi a convidada. Hoje ela toca uma célula lá em Itajaí. A multiplicação dessa célula está em Itajaí. Não, você tem que fazer melhor. A ordem é crescer, multiplicar e governar. Amém? Eles cresceram, multiplicaram e agora estão governando, né? A dona Céia aqui, todos os cultos, né? Eu sempre dou uma olhadinha aqui nos cultos de vocês, que eu não estou presente aqui, mas estou lá no YouTube olhando, vendo, né? Participando, abençoando, e eu vejo ela todo culto aqui. Eu digo, meu Deus do céu, né? Que bênção, né? Louvado seja Deus, tem que ter força, não é? E não é força só porque é vizinho de perto. Às vezes, né? Às vezes tem dias que a gente não consegue sair de casa, é bem difícil. Então tem que ter muita fé. Amém? É para cultuar, né? E eles conseguiram. E depois disso, então, passou esta fase, levantou-se então o pastor Alex, levantou a pastora Gabriele, né? E hoje tocam aqui, essa sala se abriu, seu Cláudio achou ela aqui e disse, é lá, vamos ver se dá certo. A gente veio aqui, deu certo, e Deus falou, olha, eu quero que eles governem lá, né? Estejam ali na frente. E eles estão aqui na frente, já vai para o 3º ano, há 2 anos, esses pastores que não faltam culto, né? 2 anos, toda quarta, todo domingo, ainda mais as orações, e mais ainda as células, e mais ainda todas as coisas, e eles trabalham muito, eles sacrificam muito, por isso muito mais vai se abrir para a vida deles, já tem esperto, né? Mas muito ainda vai se abrir para a vida deles. Você crê nisso? E através desse trabalho deles, né, multiplicou-se, né, um povo que hoje congrega aqui. Isso é só o começo. Amém? Vocês só têm 2 anos, estão indo para o 3º. Então vocês vão ficar muito gigantes, muito grandes. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Parabéns, Mirave Norte, pelos seus 2 anos de idade.
Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela fé que vocês colocaram aqui, pelo amor, pela dedicação e pela fidelidade de vocês nesse ambiente. Amém? Amém. Mais uma salva de palmas para Jesus. Quero chamar agora o apóstolo Antônio, né? Hoje ele está todo bonito. Está de roupa nova. Amanhã vai no aniversário. Vocês são um presente para ele. Não gosto que eu falo essas coisas, mas eu vou falar. Vocês são um presente para ele, porque ele faz aniversário amanhã. Amanhã, na verdade, hoje nós estamos comemorando o aniversário dessa igreja, mas é amanhã que é o aniversário, dia 8, no dia do aniversário dele, né? Então vocês são um presente dele. Amém. Porque vocês nasceram da fé que esse homem tem. Amém? Amém. Então, vocês são um presente dele. Mas ele também quis ser um presente para vocês hoje, vindo bem bonito. Ele escreveu no espelho um monte de vezes antes de mim. Seu bonito. Aí eu falei, tá bem bonito. Aí ele falou, eu também tô achando. Então depois vocês dizem, tu tá tão bonito, apóstolo. Vamos dizer isso bem? Ela me mata da vergonha. Apaixonada. Foi Deus que me deu. Glória a Deus. Queridos, boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, comemorando este aniversário da igreja. Quando a pastora Gabi me disse que o título era extraordinário, eu tremi. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é extraordinário. Amém. Mas o que eu vou falar sobre extraordinário? Se a Bíblia inteira fala de extraordinários de Deus. Aí eu fui orar, fui para o Senhor, pedi a Deus que Deus falasse comigo, fui cobrado também. Minha mulher disse para mim assim: olha, tu tem que pegar uma palavra bem boa, porque é um aniversário, tu sabe que aniversário é festa. Aí eu disse para ela: eu vou orar. Nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar. Amém? Amém. Quantos acreditam nisso de verdade? Amém. O Senhor está nesse lugar. E sabe qual é o segredo para que você viva o extraordinário? É você experimentar Ele. Nós temos acesso à palavra de Deus. Mas o que vai fazer a vida ser diferente é nós tocarmos nele. Eu estou muito feliz. A Suzy é terrível assim. Se eu soubesse que eu ia falar da roupa, eu não tinha vindo de roupa nova. É a forma, né? É a forma. Mas amém. Glória a Deus. Aí eu não me acho, não. Isso aí é coisa do inimigo, mas eu gosto. Se achar, não pode, agora gostar, pode. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, no versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, o verso de número 13. A Bíblia diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Verso 15. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou isso a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém. Amém. Vamos orar um pouquinho. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este ano de vida desta igreja. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Eu oro pedindo mais uma vez que o Senhor continue abençoando este lugar, continue abençoando de forma sobrenatural a vida do pastor Alex, da pastora Gabriele, a vida do José, Senhor, esta família que o Senhor colocou neste lugar para ser, ó Pai, porta-vozes da Tua verdade. Eu oro pelas famílias que estão aqui, Senhor, por todos aqueles que têm investido tempo nesta causa e nesta obra, que o Senhor cumpra na vida deles os Teus propósitos. E eu oro também por esta noite, Senhor, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Haja um despertamento dentro de nós para vivermos o extraordinário. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor dirija os nossos passos e que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te damos o louvor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estou um pouquinho gripado, então, na medida que eu for falando, pode ser que o motor dê uma pifadinha, né? Mas não tem problema, pega de novo e continua, tá? Não se preocupe. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui um texto que fala a respeito de Pedro. Eu gosto muito de falar de Pedro. Né? Claro, os outros discípulos, eles têm as qualidades deles que os tornam, digamos assim, mais chamativos para a gente, né? Porque é melhor falar de João do que falar de Tomé, né? Mas o João teve a sua fase, teve o seu momento, as suas oportunidades, como Tomé também teve. Mas Pedro, ele é, para mim, o extraordinário, porque Pedro, ele tem algumas atitudes diante de Jesus que faz com que Jesus olhe para ele entendendo o futuro dele. Porque a palavra de Deus, ela é liberada para todos. Todos nós que estamos aqui estamos recebendo a palavra de Deus. Só que as decisões, muitas vezes, que precisam ser tomadas da nossa parte, de acordo com a palavra, depende de nós. Deus nos deu essa liberdade de escolha. E eu quero falar sobre isso usando Pedro como fundamento para isso, para esta noite. Pedro, ele recebe de Jesus uma pergunta. Primeiro ele pergunta: que os homens dizem que sou eu? Uns dizem que tu és o profeta tal, outros dizem que tu és o outro profeta, porque todo mundo conecta Jesus com o céu, porque aquilo que Jesus fazia era inconfundível. E Pedro, naquele momento, né, eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando nos discípulos desde o chamado, desde o princípio. Como nós também somos trabalhados pelo Espírito Santo desde quando nós somos atraídos para Jesus com o nosso coração. Eu sei que há pessoas que vêm para a igreja, elas vêm em busca de um milagre, elas querem que Jesus resolva um problema para elas. E não é errado, né? Porque o que importa é que você venha. Porque você vindo aqui, a conversa fica diferente. Deus fala ao coração, Deus nos ministra a vontade dele. Mas Pedro, ele abertamente ele diz: olha, tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve coragem, coisa que os outros discípulos não tiveram. E quando ele fala isso, Jesus dá um elogio para ele. Como é bom ser elogiado, né? Só não de surpresa assim, né? Jesus me pegou de surpresa, mas muito obrigado, meu amor. Verdade. Eu recebo cada palavra, né? Aleluia. Pedro, ele é uma inspiração por nós, porque ele passa por esse processo do comum para o extraordinário. Se você prestar atenção na vida de Pedro, ele é uma pessoa como eu e você. É normal. Sabe uma coisa? Você fica nervoso? Eu não tenho que pensar. Você fica nervoso? Para quem entendeu o que eu estou falando. Ei, presta atenção. Você fica desanimado. Pedro também ficou. Você fica bravo, com vontade de morder a orelha de alguém. Pedro também ficou. Você olha para Pedro parece a gente, irmãos. Ele está apaixonado por Jesus de manhã e à tarde, em um momento de decisão, ele esquece quem é Jesus. Parece a gente? Parece. Porém, Pedro, ele está em busca de algo muito maior do que a vontade dele. Ele está buscando conhecer Cristo. Eu quero repetir aquilo que eu falo sempre na igreja. Jesus não é uma religião. Ele não é um rótulo. Jesus não é uma imagem que a gente coloca ele na parede de casa, a gente passa por aquela imagem e vê aquele homem sofrido, triste, de cabeça baixa, sangrando, com aquela coroa de espinho na cabeça. Jesus não é esse homem. Jesus, ele é o Filho de Deus que cumpriu o seu propósito. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Você nasceu para um propósito, você está cumprindo ele? Você está cumprindo o seu propósito? Não se preocupe não, isso aqui tem uma palavra sobre isso. Não se preocupe. Porém, Pedro entendia que precisava de Jesus e que nada que ele precisasse ele iria conseguir longe dele. Só que, né, se você continuar lendo o mesmo capítulo que nós lemos aqui, de repente Jesus tira a visão da terra e começa a falar a respeito do céu. Jesus começa a falar assim: olha, eu tenho que ser crucificado, vou sofrer na mão dos homens. E quando sai a linguagem daquilo que é da terra e passa para o céu, Pedro não consegue discernir, porque ele não tinha maturidade na época para entender o que Jesus estava querendo dizer. A vida espiritual é a mesma coisa. Você vai aprendendo na medida que você vai crescendo. E você não cresce em casa. Diga isso para quem está do seu lado. Você não cresce em casa. Você cresce na igreja. Sabe por quê? Porque na igreja você aprende a praticar a palavra de Deus. É aqui que nós estamos no meio dos diferentes. É aqui que você vai ser, digamos assim, tocado por uma situação que vai lhe levar a praticar a palavra. Porque perdoar alguém, você não fica bravo com alguém trancado dentro do quarto. A não ser com você mesmo, né? Você já acordou bravo com você, olhou-se no espelho e disse: por que você está desse jeito? Né? Por que você é assim? Eu não sei se é só eu que sou meio louco assim, né? Às vezes eu olho para mim e digo: meu Deus, como Deus me suporta? Como Deus foi me escolher? Porque eu encontro cada coisa dentro de mim. Eu vejo o Pedro em mim de vez em quando. De vez em quando eu quero arrancar a orelha de alguém. Ou você acha que não? Né? De vez em quando eu quero no trânsito sair do carro e dar um grito com alguém. Não, mas meu Deus, você é pastor, não fale isso, que vergonha. Não, estou falando da humanidade. A humanidade que está em busca do extraordinário. Por isso nós largamos Jesus. Porque nós estamos vivendo um processo. Não somos perfeitos, mas nós estamos em busca do perfeito. E em busca exige de nós, digamos assim, um esforço. E muitas vezes um sacrifício. Esse é meu amigo. É sempre assim, quando eu estou pregando, ele está intercedendo comigo. Deixa ele, deixa o nome.
Porém, Pedro, olha só, Pedro queria muito, ele queria muito aquilo que Jesus tinha para fazer na vida dele. Quando ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, às vezes nós lemos isso correndo e não entendemos o que o texto está falando. Pedro está falando, tu és aquele que os profetas falaram que viria para a redenção de Israel. Por isso que Jesus responde para ele, olha, não foi a carne que te revelou isso, porque a carne não nos deixa entender a vontade de Deus. A carne, quando eu falo da carne, eu não estou falando do seu lado macabro, né? do seu lado terrível, do nosso lado macabro, do nosso lado terrível. Eu estou falando daquilo que nós fazemos que não agrada a Deus. E todos nós temos marcas em nós que a gente às vezes a gente fala e diz assim, não, assim, ó, eu vou amar e eu vou perdoar. Mas não existem momentos de desafio. Perdoar é fácil? Pergunta para quem está do seu lado. Perdoar é fácil? Se alguém me desse um tapa no teu rosto, você vai perdoar? Deus me mandou fazer isso. E daí? Pedro, antes de entender o que era a regeneração, Pedro arrancou a orelha de Malco, um dos soldados que fazia parte da equipe dos religiosos da época, né, a guarda dos fariseus. Porém, Pedro sabia que ele precisava de Jesus. Agora, vamos olhar para isso aqui como algo que nos ensina uma verdade. Primeiro, Pedro, ele não está aqui para nos mostrar que ele é um homem fraco, porque ele está demonstrando a sua fraqueza. Quando ele diz para Jesus, não, você não precisa ir para a cruz, ele não estava entendendo a missão de Cristo. Você sabia que Jesus nasceu para morrer e ressuscitar? Mas ele tinha que morrer. Ninguém ressuscita sem morrer. E a proposta do reino, irmãos, dentro de nós, é morte e ressurreição. Nascer de novo, eu tenho que morrer primeiro para mim. Pedro não entendia isso. Isso seria uma fase, que seria ao tempo que ele iria entender isso depois. Aí acontece tudo aquilo que Jesus falou para Pedro que ia acontecer. Jesus é preso no Getsemane. Eu estou lhe contando uma história. Você pode depois ver isso, isso tudo está escrito na Bíblia. Jesus é preso no Getsemane. Pedro é testemunha da prisão de Jesus. Jesus é levado a um lugar onde ele seria, digamos, interrogado. E uma pessoa, uma mulher, reconhece Pedro. Porque quando a gente começa a andar com Jesus, a gente começa a ficar diferente. E Pedro ele era aquele diferentão, assim. Ele era um cara que, de tanto andar com Jesus, ele ficou parecido com Jesus em algumas coisas. E uma mulher o reconheceu, disse, olha, tu és um daqueles que anda com o Nazareno. E Pedro disse, não, eu nem conheço esse homem. E a Bíblia diz que na terceira vez que alguém pergunta isso para Pedro, Pedro amaldiçoa a Jesus. Lança sobre Jesus palavras de maldição. Isso, queridos, isso para a gente digamos assim, nós não fazemos isso literalmente. Mas quando nós desistimos daquilo que sabemos que deveria ser uma prioridade para a gente, é mais ou menos como se nós olhássemos para Jesus e falássemos para ele assim, olha, deu certo para ti, mas para mim não dá. Porque tudo que fazemos, nós fazemos dele, por ele e para ele, diz a Bíblia. Então não é um modelo da gente, é um modelo dele. Eu preciso estar aberto para ouvi-lo. Jesus vai para a cruz, acontece tudo o que aconteceu, Pedro nega Jesus de verdade, diz para todo mundo que não o conhece e foge. Aí o que acontece com Pedro? Pedro fica desanimado. E ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes de conhecer Jesus. Ele volta a pescar. E no final de João, do Evangelho de João, a Bíblia
Evangelho nos conta, lá no finalzinho do último capítulo, tem uma pessoa na praia passando os peixes e eles estavam tentando pescar e não dava. Não tinha resultado da pesca. De repente, quem está lá na areia diz, joga para o outro lado, e quando eles lançam a rede e os peixes vêm, eles reconhecem, é o Senhor que está lá. O que Pedro fez? Pedro se escondeu? Não. A Bíblia diz que Pedro pulou na água e foi de encontro a Jesus. Eu não estou só falando isso, só para lhe lembrar um monte de coisa que você já sabe. Isso tem um propósito. Sabe, no meio do caminho, às vezes, a gente relaxa na vida espiritual. A gente para de olhar para Jesus com aquela paixão de começo, com aquele ardor, aquela vontade de servir Jesus, quando nós o conhecemos. Alguns chamam isso de primeiro amor. A Bíblia não fala em segundo amor. Só existe um amor só. O problema é que nós esfriamos. Pedro, quando Jesus é crucificado e morre, Pedro não via o futuro. Por quê? Porque ele mesmo não entendia isso. Jesus disse para ele, eu vou morrer. E Pedro disse, não faças isso, mestre. Porque ele não entendia o que iria acontecer depois da crucificação. Nós precisamos entender o que a crucificação representa para a igreja, para nós. Porque é isso que nos posiciona. É isso que nos faz indesistíveis. Pedro largou. Pergunta para quem está do seu lado, irmão, você continua segurando aí a salvação? Você continua firme? Continua apaixonado, igual no começo? Você ora como no começo, você tem aquele mesmo fervor, aquele mesmo fogo de você querer orar e jejuar e estudar a palavra, você é o mesmo Pedro? Ou você mudou? Ou você está naquela fase assim, olha, eu vi algumas coisas e me entristeci. Pedro viu algumas coisas e ele se entristeceu. Ele viu que ele não era autossuficiente como ele achava que era. Ele olhou para Jesus morto, crucificado, e ele não entendeu que ali não era o fim. Como para nós também, o momento que nós possamos viver não é o fim. Deus não tem surpresas. Vou lhe repetir o que eu vivo falando todo o tempo. Deus não tem surpresas com a gente. Ah, mas eu era tão dedicado, agora não sou mais como eu era antes. Deus conhece o seu coração. Ele sabe quem você é por dentro. Então Jesus está lá, na areia, ressuscitado. Pedro reconhece que é ele, corre para lá, chega perto de Jesus. Eu não sei o que acontece ali, né? Tem aquela série de Chose que dá para a gente mais ou menos assim um script do que está acontecendo ali, né? Mas eu olhando para a Bíblia, eu fico pensando em coisas maiores, né? Pedro chega na areia e ele corre para abraçar Jesus. Como assim? Poxa, que saudade que eu estava. Consegui chegar perto do Senhor, consegui ver o Senhor novamente. Então Jesus começa a conversar com Pedro, mas não aquela conversa intelectual de quem conhece versículos para quem conhece versículos, mas falando de coração, do coração de Jesus para o coração de Pedro. Em outras palavras, Pedro, tem jeito não, você pode tentar se esconder, mas eu te conheço. Não sei quem você é. Jesus começa com uma interrogação. Jesus não diz para Pedro assim, tu caiu, tu parou de ser quem tu era. Jesus não começa assim. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aquela pergunta carinhosa que só faz quem entende que quem está ouvindo tem aquele amor. Porque esfriar não é perder o amor. Esfriar é perder o contato, a comunhão, o relacionamento com Ele. E Jesus continua pensando com Pedro. Pedro diz assim, claro que eu te amo, Senhor. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Então apacento meus cordeirinhos. A Bíblia fala que Jesus fala 3 vezes também. Alguns teólogos dizem, porque Pedro negou 3 vezes, Jesus fez questão de falar 3 vezes para conferir, né? Para dizer para Pedro, como tu fez comigo, eu vou fazer contigo
castigadinha. Não, Jesus não estava falando isso. Jesus estava querendo o coração de Pedro de volta. Como em todo tempo, Jesus quer o nosso coração também de volta. Não há presente que você possa dar para Deus nessa noite do que você voltar para Jesus e ser novamente aquela pessoa que um dia você já foi com Deus. E eu repito, Deus não tem surpresas com a gente. Ele sabe de hoje, Ele sabe de ontem, e Ele sabe de amanhã. Aquilo que eu não fiz ainda, Ele já sabe que eu vou fazer. Porém, o que Ele faz, Ele se aproxima da gente e Ele vive nos perguntando: Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro foi quebrantado. Ele disse: olha, Senhor, tu sabes. Porque Jesus sempre sabe de tudo. O extraordinário está em você entender que o normal e o comum não é o lugar que Jesus quer que você fique. Por isso eu repito, Jesus não é uma religião, Jesus não é uma placa, Jesus não é um rótulo. Jesus é o Filho de Deus que entregou a vida dele para nos resgatar do pecado, nos tirar do caminho da morte. O que acontece com a religião? A religião pensa um de um jeito, outro pensa do outro. Aí quando você vai falar de Jesus para alguém, alguém diz assim: não, mas eu já sou, né? Eu nasci e eu vou continuar assim. Eu nasci assim, querido, né? Então o nosso coração é o alvo do amor de Deus. Pedro ouviu. Pergunta para quem está ao seu lado: você está ouvindo? Pedro ouviu. E Pedro fugiu, mesmo ouvindo. Mas Pedro voltou. E quando Pedro volta, Pedro é recebido novamente com o amor de Cristo. E depois desse encontro, você lê o livro de Atos dos Apóstolos, Pedro já é um homem apaixonado por Jesus, agora de uma forma mais intensa. E ele começa a falar de Cristo, e a Bíblia diz que 8.000 pessoas se converteram. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que o Espírito Santo colocou essa história dentro de mim para me falar hoje aqui, não para me contar mais uma história para você, mas eu quero lhe perguntar: em que fase você está? Você está na fase do início, que tudo lhe empolga, tudo lhe dá emoções, você diz: meu, agora sim. Ou você está naquela fase que você se escandalizou com algumas coisas e isso fez você esfriar, e isso tirou aquele fervor do seu coração. Então Jesus, Ele aparece novamente para você nessa noite, nesse lugar, através desta palavra, lhe falando que Ele quer o seu coração de volta. Isso é extraordinário. É você sair do comum, de onde você está estacionado, e você decidir viver algo mais de Cristo. Extraordinário. O ordinário você explica. Agora veja bem, o ordinário você explica. O extraordinário você testemunha. Você vive. Você tem uma palavra, não porque você é um papagaio que absorve tudo que o pastor diz e leva para casa, mas é porque você pegou aquela palavra que você ouviu e você fez essa palavra se tornar vida dentro do seu coração. Amém. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Amém. Quero orar com você nessa noite. Vamos ficar de pé. Deus está falando muito forte ao meu coração. Deus não esqueceu você. Amém. Ah, mas eu não sou mais quem eu era antes. E Ele está aqui lhe perguntando: Pedro, tu me amas? Assim como você está, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
pelo teu amor extraordinário, pela tua graça extraordinária, Senhor, pela tua bondade extraordinária. Isso é a causa de nós não sermos consumidos, a tua misericórdia, que se renova todos os dias. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor trabalhe no coração de cada pessoa que está aqui, que quer nessa noite viver um período extraordinário. Eu quero convidar você que está aqui hoje à noite. E essa palavra que falou no seu coração, eu quero orar junto com você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar junto. Vamos comemorar junto o aniversário da igreja e o teu renovo. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite tão especial. Que o Senhor traga os teus renovos, Pai, na vida de cada um dos teus filhos. Que o teu amor seja derramado nos corações, Pai. Que o Senhor traga um renovo na vida de cada um deles, na oração, na palavra, na paixão, Senhor. Pelo Senhor, que o Senhor faça o extraordinário na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, declaramos um tempo novo, um tempo onde as tuas verdades irão florescer de forma sobrenatural, Senhor. Na vida de cada um deles, haja um despertamento. Sim, Espírito Santo, que o Senhor faça algo poderoso que glorifique o teu nome. Nós damos louvor e cremos que o Senhor fará infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, como o teu poder opera em nós. Que o Senhor seja glorificado na vida de todos, que o Senhor se manifeste na vida de todos, que todos sejam surpreendidos pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua graça. Peço, creio, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Volta para o seu lugar que não acabou tudo. Quem continua? Então ele está curando de ansiedade, depressão e todas as outras
Jesus está curando já não existe mais. Há 2 Amém. anos, Amém. Jesus está curando neste lugar. Amém. Já não existe mais. Amém. Amém. Uau! Que notícia tremenda! Isso é extraordinário! Amém. E extraordinário mesmo é essa notícia que eu tenho para passar para vocês. Jesus está libertando muitas e muitas pessoas aqui. Pessoas que estavam presas, cativas nos vícios, nas drogas, no cigarro, na bebida, na prostituição. Hoje elas estão sendo todas libertas. Que demais! O Deus do extraordinário está libertando você das algemas! Olha só, escutem todos, eu também vi algo extraordinário. Vejam só, escutem bem, há um renovo de mente. A mente do mundo está sendo tirada hoje para colocar a mente de Cristo. E sim, essa igreja aqui, ela está transformando e todos estão sendo abençoados. Tá, mas me diz uma coisa, o que vai acontecer com essa congregação nesses 3 anos? Hã? Vai Qual é a acontecer notícia? sinais. Prodígios! Amém. Maravilhas! Amém. E muitos milagres. E o que o Deus extraordinário está mostrando do futuro para essa congregação? Eu consigo ver o extraordinário já. Eu vejo multidões, eu vejo um galpão enorme, eu vejo células cheias, eu vejo mensagens, povos firmes em santidade, firmes em um coração puro. Eu estou vendo extraordinário. Multidão de jovens, crianças, adolescentes, famílias sendo restaurada neste lugar. Amém. E adorando ao Senhor. Amém. Eu consigo ver, olha quantos obreiros sendo ungidos. Olha quantos adoradores para a dança, adoradores para o teatro. Uau, Deus é maravilhoso. Nossa, é extraordinário mesmo. Eu vejo muitos profetas, evangelistas, pastores, mestres, até apóstolos estão sendo formados. Que notícia maravilhosa! É isso aí, quem lê as escrituras e se compromete com a palavra, vive o extraordinário. Mas o que será que o Mirave Norte, no bairro de Los Angeles, de Barra Velha, está dando para o mundo? Que notícia é essa? É extraordinário! Jesus está voltando! Essa enfermidade que se instalou aí, agora. É extraordinário. Amém? Por isso você vai pegar o seu malote e você vai andar de carro forte. Glória a Deus. O meu Deus já decretou. E o comando é forte. É que a nossa vitória vai chegar de carro forte. O meu Deus já decretou. Já está decretado o extraordinário sobre E o esse comando lugar. é forte. É que a nossa vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Sua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Sua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Sua vitória vai chegar de carro forte. Pega o teu malote, pega o teu malote. Sua vitória vai chegar de carro forte. Está, sua vitória chegou. Está, sua vitória chegou.
Amém? Amém. Ele se manifesta com sinais, prodígios e maravilhas. Amém? E a gente viu o Senhor trazendo aqui uma borboleta, é o sinal do nosso ministério. Amém. Nosso ministério tem um sinal toda vez que Deus vai transformar, porque Ele concorda com aquela palavra, Ele vem como um sinal trazendo uma borboleta. Mais ou menos que borboleta à noite não tem condições, né? Mas ela estava girando ali, na hora que Ele começou a pregar, entrou justamente na hora da palavra. Amém. E da cor da roupa dele, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastora Bárbara disse, não fui eu. Amém. Louvado seja Deus. Quero chamar aqui a pastora Alex, a pastora Gabriele. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quero chamar aqui a pastora Bárbara, o pastor Carlos Júnior. Foram os que deram continuidade antes deles. Uma salva de palmas para Jesus. Quero chamar aqui a pastora Esther. Outra salva de palmas para Jesus. Quero chamar aqui seu Cláudio, a dona Célia. Uma salva de palmas para Jesus. Estão desinfetados nesse lugar, amém? Louvado seja Deus pela vida deles, né? Creram em Jesus, decidiram e não arredaram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Quero chamar aqui a Franciele. E aqui na frente, o pessoal que congrega nessa casa, em nome de Jesus, você que é visitante deste lugar, que congrega aqui, vem aqui na frente em nome de Jesus. Tem uma unção especial, a apóstolo vai pegar o óleo ali, né? E vai estar ungindo. E você que é visitante nessa festividade, veio aqui junto para poder abençoar, né? Então estenda a mão para cá em nome de Jesus, para que nós possamos estar abençoando de forma poderosa esse povo e essa congregação. Amém? Amém. E adorando a Deus. Pai, muito obrigado por este dia, esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos. Nós sabemos que se o Senhor edificar a casa, se o Senhor não edificar a casa, então vigia, meu Deus, o sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não proteger a cidade, então vigia, Jesus, o sentinela. Meu Deus, nós precisamos da tua proteção. Foi o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem abre porta, é o Senhor quem faz a obra acontecer. E o Senhor tem feito isso. E nós queremos te adorar pela vida de cada um desses trabalhadores nessa obra, Senhor. Pessoas interessadas nas almas, no reino, na eternidade. Pessoas, Senhor, que sustentam neste lugar. Pessoas que levantam de forma extraordinária, Senhor, para fazer, Senhor, jus ao teu nome, meu Deus. Obrigado pelos milagres que já aconteceram aqui. Obrigado pelas curas, pelas libertações. Obrigado pelas salvações, Jesus. Obrigado pelos livramentos. Somos agradecidos, mas inconformados. Queremos mais, porque o Senhor é Deus de muito mais. Então vem, Senhor, com os céus abertos. E como foi falado aqui hoje, Senhor, o extraordinário aconteça. O mar vermelho se abra, as portas se abram, as bênçãos cheguem sobre a vida desse povo, Senhor. Eles se multipliquem. Nós declaramos e profetizamos sobre esse lugar. Cresça, multiplique, se governe. Seja um lugar abençoado, onde as vidas sejam impactadas, onde as vidas se convertam, onde as vidas se arrependam, onde as vidas se entreguem ao Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito se arrependam, meu Deus, em nome de Jesus, e sejam cheias do Espírito Santo e vivam em novidade de vida, sejam cheias do amor do Senhor, sejam perdoados dos seus pecados, sejam abençoados e vivam em aliança e sejam fiéis nessa terra para poder serem arrebatadas, Senhor, em nome de Jesus, e viver eternamente juntamente com o nosso Senhor. Cuida, Jesus, dos pastores Gabriele, cuida dos pastores Alex, Senhor, põe tuas mãos poderosas estendidas sobre a vida deles, enche eles da tua sabedoria, enche eles do teu gozo, da tua alegria, da tua saúde, da tua força. Abençoa e prospera as suas almas, as suas vidas, e dá a eles revelação, unção, disposição, Senhor, e disponibilidade para poder continuar forte e firme neste lugar, Senhor, abençoando, Senhor, trabalhando, zelando e sendo guiados pelo teu Espírito para, Senhor, abençoar, Senhor, essas famílias que aqui o Senhor tem trazido.
Cuida desse povo, dessa congregação, esteja presente sobre a vida de cada um deles, de acordo com as necessidades. Vem suprir, Jesus, vem abençoar, vem fortalecer, vem edificar, vem levantar, vem curar, vem fazer uma obra linda e gigante, vem desfazendo os céus de bronze, vem enchendo, Senhor, este lugar com a tua Shekinah, com a tua glória, que até aquele que passar 10 quilômetros de distância consiga sentir o cheiro da tua presença, consiga sentir, Senhor, a tua presença, seja atraído a este lugar. Nós chamamos e invocamos as almas e declaramos: venham agora do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos dessa terra agora, em nome de Jesus, cheguem a este lugar. Declaramos removida toda idolatria, todo medo, tudo aquilo que angustia, e declaramos a paz, a alegria, a força, a coragem, o ânimo, os sinais, os prodígios, as maravilhas, os milagres, as conversões, as transformações, as curas sobre este território. E declaramos Mirave, Los Angeles, Mirave Norte, tu é uma bênção. Mirave, Los Angeles, Mirave Norte, tu é a bênção deste lugar. Os vizinhos são abençoados, as ruas são abençoadas, Barra Velha são abençoados por causa daquilo que o Senhor decretou sobre este lugar. Declaramos o avivamento sobre este lugar, declaramos a alegria neste lugar, declaramos o fluir do teu Espírito neste lugar, declaramos vidas em nome de Jesus convertidas, vidas arrependidas, vidas libertas neste lugar. Declaramos que cada um que entrar nessa porta para dentro, em nome de Jesus, receba do Senhor a bênção, receba do Senhor a vitória e saia deste lugar cantando o hino da vitória. Conquistas extraordinárias aconteçam através deste dia hoje. Vem, Senhor, com a tua presença gloriosa e derrama, Senhor, um desatar de uma unção nova, de um óleo fresco, de um refrigério. Meu Deus, repara todas as brechas. Meu Deus, vai em nome de Jesus, Pai, fechando cada uma delas. Levanta, Senhor, este lugar, Senhor, como um lugar abençoado, um lugar, Senhor, que transforma em nome de Jesus, literalmente, as famílias, os jovens, transforma, Senhor, os casais, transforma as nossas crianças, transforma, Senhor, as multidões, em nome de Jesus. E declaramos, em nome de Jesus, esteja abençoado e seja agora autorizado a prosperar, Mirave Norte, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Queridos, muito obrigado por todos que vieram. Deus abençoe. Amém? Amém. Vamos só ficar de pé para a gente poder encerrar essa comemoração. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, Pai, que agradecemos, meu Pai, por mais um ano, meu Pai, dessa casa estabelecida no bairro Los Angeles, meu Pai. Pai, acreditamos e queremos, meu Pai, que esse ano será o melhor ano, meu Pai, dessa congregação, meu Pai.
Em nome de Jesus, entrando, meu Pai, na extraordinária. E todos que estão aqui, meu Pai, leve essa porção para os seus lares, seus familiares, meu Pai. Assim, oramos, meu Pai, agradecemos. Não despedimos, meu Pai, desse culto, mas queremos mais a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus os abençoe. Ali atrás tem bolo, tem refrigerante salgado. Pode se dirigir ali atrás, fica à vontade. Amém? Vamos só orar pelos alimentos, queridos. Eu agradeço a cada um que contribuiu. Que Deus abençoe e multiplique em nome de Jesus. Estenda as mãos para lá. Senhor Jesus, nós oramos e consagramos cada alimento, cada refrigerante. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de a gente estar comemorando juntos esse momento, Senhor. Oramos e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.